Olá, meus amigos aqui do YouTube, tudo bem com vocês? E também amigos do Facebook, tudo bem? Prazer estar com vocês, aqui Eduardo Bonini, mais uma vez para juntos nós estarmos dando continuidade ao nosso estudo sobre o livro do Peregrino. É uma alegria estar com você aqui para nós meditarmos então nesse estudo. Desde já eu peço você, meu amigo do YouTube, a estar compartilhando esse vídeo, curtindo, se inscrevendo no canal para apoiar. Essa é a forma de você ajudar esse trabalho. Como também você que quiser interagir, comentar, fique à vontade. Para mim será uma alegria responder você. Sou um cristão desde 2003 e sirvo ao Senhor com alegria. Minha fé é reformada, e também respeito todas as denominações, todos para mim são muito queridos, ok? Onde congreguei, sempre tive a alegria e o privilégio de deixar muitos amigos. E é uma alegria ter você aqui comigo. Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós paramos, então, na conversa, então, entre o senhor Avareza e os seus amigos, quando eles se distanciaram de Cristão e de seu amigo Esperançoso e seguiram a sua conversa falando então sobre a sua forma de crer, a sua forma de fé. Quando eles param, eles têm um diálogo entre eles então. Avareza. Isso é muito ruim, mas temos lido acerca de algumas pessoas legalistas e tal rigidez os faz julgar e condenar a todos, menos a si mesmos. Então fale quais são os pontos diferentes. Interesse próprio. Em sua forma obstinada, acreditam que é seu dever avançar na jornada em todos os tipos de clima. Então a avareza está conversando com seus companheiros sobre a fé dos cristãos. Por isso que eles estão falando dessa forma. E para quem é novo aqui no canal, Refletindo a Mente de Cristo, nós estamos fazendo uma série então sobre o livro do Peregrino, esse clássico de John Bunyan. E eu convido você a participar comigo, meditando e ouvindo e também curtindo então essa série, ok? Que é uma série, se você for cristão, ela também se identifica com você, com a sua jornada de fé, porque John Bunyan, ao fazer essa alegoria, ao escrever esse livro, ele estava se referindo a todos os cristãos, em todas as épocas que passarão, né? E estão passando por dias difíceis, dias de dificuldade, dias de prova, não é? E ele está se referindo e contando a história do cristão, né? Do cristão que exemplifica a minha e a sua vida aqui nessa terra. Então, o interesse próprio, ele fala que esse tipo de gente, se referindo a fiel e a esperançoso e cristão, acreditam que é seu dever avançar na jornada em todos os tipos de clima. Eu prefiro esperar até que o vento e a maré estejam ao meu favor. Eles acham que devemos arriscar tudo por Deus. Da minha parte, creio em obter toda a vantagem possível para garantir a vida e assegurar bens materiais. Então, o interesse próprio aqui está fazendo um contraste entre ele, né, e cristão e esperançoso. Por quê? Interesse próprio, ele preferia, né, continuar na jornada do jeito próprio dele, não do jeito bíblico, né? Por isso o nome dele é interesse próprio, porque ele busca o seu próprio interesse. E em Mateus capítulo 15, né? E verso de número... Atos capítulo 15, verso de número 26, nos diz o seguinte: homens que já expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o interesse próprio é o oposto do exemplo aqui de Barnabé e Paulo, que haviam exposto a vida deles por amor do Evangelho. Interesse próprio não. Ele segue conforme vai o tempo, o clima, né? Ele serve a Deus da maneira mais fácil, mas que não é bíblica, né?
Todo aquele que serve a Deus da sua própria maneira e não da maneira bíblica, na verdade está buscando o seu próprio interesse e não a glória de Deus. E aquele que busca seu próprio interesse, infelizmente, acabará então perdido. Por quê? Porque não fez a vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus? Estudando e guardando as Escrituras, fazendo aquilo que elas mandam. Assim nós podemos então cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus está agora no Evangelho de Cristo demonstrada. Ou seja, a humanidade estava sob a ira divina, está perdida sob a ira divina, condenada à perdição eterna por causa do pecado de Adão. Porém, Deus, pelo seu muito amor com que amou a humanidade, ofereceu então seu Filho amado em resgate da humanidade. Aí está o propósito divino. A humanidade estava perdida, mas Deus, com seu muito amor, ofereceu seu Filho em resgate dessa humanidade perdida. E a ira justa de Deus, que seria derramada sobre a humanidade, foi derramada sobre seu Filho. E Cristo sofreu em lugar da humanidade. Dessa forma, Deus ele aceita também o sacrifício de seu Filho como único e suficiente para a salvação dos pecadores. E Cristo, então, ele agora se torna o nosso reconciliador com Deus. Ele se torna a nossa propiciação, a nossa reconciliação. Se nós depositarmos a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seremos salvos, ok? E dessa forma, ao depositarmos nossa fé no Senhor, reconhecendo que somos pecadores, estamos perdidos e nos arrependendo dos nossos pecados, então o Senhor nos transforma, nos regenera e faz de nós novas criaturas para viver para Ele como filhos de Deus amados. Isso é a obra do Evangelho, isso é o Evangelho, ok? Então o Senhor, apego ao mundo, ele fala, eles mantêm suas crenças, apesar de todos os demais serem contra eles, mas eu sou pela religião que garante minha segurança. Ao longo do tempo, eles são a favor de uma religião que os torna pobres e perseguidos, enquanto a minha garante riqueza e os aplausos. Então a religião de interesse próprio e apego ao mundo era essa, né? A religião que garantia as riquezas e os aplausos. E nós vemos nos nossos dias esse tipo de religião, as pessoas que buscam isso na religião e a religião que prega isso. Hoje em dia se tornou bonito dizer que é crente e o cristianismo se tornou muito popular. Porém, não o cristianismo bíblico, mas um falso cristianismo que fala em bens materiais, que fala em riquezas, que fala em conquistar o mundo, que fala em conquistar vitórias, bênçãos materiais, que faz Deus o seu gênio da lâmpada, onde você apresenta a sua necessidade e ele tem que cumprir na hora que você quiser. Esse não é o evangelho da Bíblia Sagrada, esse não é o evangelho que vem do Senhor Jesus Cristo, mas esse evangelho é o falso evangelho. É como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse é o anticristo, esse é o falso profeta. E esse é o falso evangelho. Ele não confessa o que Jesus fez. Ele não fala sobre o que Jesus fez. Ele não fala sobre a obra de Cristo, mas ele fala sobre obras de homens. E como diz também o apóstolo João no capítulo, na primeira epístola, né, da qual me referi, do mundo são e falam do mundo e por isso o mundo os ouve. Então o mundo ele ama esse tipo de mensagem. É a mensagem que agrada aos ouvidos, é a mensagem que agrada aos homens e faz com que lugares sejam lotados de pessoas para ouvi-la. Por quê? Porque massageia o ego e não confronta o ser humano. Senhor, apego ao mundo, estou do seu lado, interesse próprio, pois considero todos tolos aqueles que, tendo a liberdade em suas mãos, insensatamente a perderam. Sejamos prudentes como as serpentes. O melhor é cultivar o feno quando o sol brilha.
Você pode ver como as abelhas são tolas o suficiente para sair em qualquer tempo. Deus não envia o sol e a chuva ao mesmo tempo. Se são tolos em preferir andar na chuva, vamos caminhar em tempo bom. Da minha parte, prefiro uma religião que nos dê segurança das bênçãos de Deus. Ele nos deu as boas coisas da vida, por que não iria querer que desfrutemos delas? Abraão e Salomão eram religiosos e ricos, e Jó diz que um bom homem deve acumular ouro como pó. Eles não devem ter sido como os homens que vieram antes de nós, se eles são como você os descreveu. Senhor Avareza, creio que todos nós concordamos nesse assunto, portanto não precisamos discutir ainda mais. Senhor Amor ao Dinheiro, não precisamos de mais palavras sobre esse assunto, pois aquele que não acredita nas Escrituras e na razão, sabemos que temos as duas ao nosso lado, não conhece a nossa liberdade, nem busca a sua própria segurança. Senhor Interesse Próprio, meus irmãos, todos estamos nessa peregrinação, e para que tiremos essas coisas negativas da nossa mente, deixe-me propor uma questão. Então agora ele vai propor uma questão para o grupo. Vamos supor que um homem, pastor ou comerciante, tivesse uma oportunidade de adquirir as bênçãos dessa vida, mas somente se ele, pelo menos na aparência, se tornasse extraordinariamente zeloso em alguns pontos da religião, os quais não atormento. Anteriormente, não empregaria ele todos os meios para adquirir essas bênçãos e ainda assim continuaria sendo um homem honesto? Então veja, aqui ele está falando o seguinte, você suponha que você tem a oportunidade de ganhar muito lucro, ficar muito rico, desde que você só mantenha a aparência da religião, você não precisa ser totalmente fiel, porque se você for totalmente fiel a Deus, você não receberá todas essas. O Senhor Amor ao Dinheiro responde, entendo o significado essencial da sua questão, e com a permissão desses cavaleiros me esforçarei para formular uma resposta. Primeiro falarei em questão ao pastor. Supondo que ele, um homem digno, possui um pequeno benefício e deseja um maior, ele tem agora a oportunidade de consegui-lo. O que seria um benefício? Seria relacional ao que ele recebia financeiramente, né? Então, de repente, ele tinha um pequeno benefício, só uma pequena renda. Então, como ele poderia fazer? Desejando um pouco maior, se tivesse uma oportunidade de consegui-lo, seria mais estudioso, pregando com mais frequência e zelo, porque a natureza das pessoas exige, alterando alguns dos seus princípios. Da minha parte, não vejo razão para que um homem não possa fazer isso, e muito mais, desde que tenha um chamado e ainda continuar sendo um homem honesto, pois. Então, olha só a afirmação dele. Ele está dizendo que sim, se for possível, esse pastor ele melhorar financeiramente através do seu ministério, desde que ele acomode a sua mensagem aos seus ouvintes e ele tenha também mais espectadores através dessa mensagem, desde que ele, para ter mais espectadores e ganhar mais um pouco financeiramente, ele mude a sua mensagem, não há problema nisso. Olha só, isso é um exemplo daqueles que vendem a mensagem para agradar o ouvinte. Isso, nos nossos dias, é muito comum. Os pregadores modernos dos nossos dias, esses pregadores mais conhecidos, eles são assim. Eles pregam uma mensagem que é uma mensagem que massageia os ouvidos das pessoas, faz com que as pessoas se agradem deles e eles se tornam muito famosos, muito conhecidos. Porém, a mensagem deles é uma mensagem preparada para agradar os ouvidos do público, que não vai confrontar as pessoas, que não vai levar as pessoas a uma reflexão bíblica, uma reflexão das verdades de Deus, das verdades do Evangelho, mas somente apaziguará os ânimos das pessoas, fará com que as pessoas se sintam confortáveis e ele sabe que fazendo dessa forma ele terá mais oportunidades para ganhar algo a mais, ganhar um pouco mais, indo em outros lugares também para pregar. Isso é o que acontece nos nossos dias, esses pregadores mais famosos, você pode ver que a mensagem deles é uma mensagem que não confronta ninguém. Eu poderia citar, se você disser,
Mas quais os pregadores eu poderia ouvir que realmente trazem uma mensagem bíblica? Poderia citar um pregador que eu escuto ele desde 2014, quando ele iniciou no YouTube. E esse pregador ele não mudou, ele continuou o mesmo, que é o pastor Paulo Júnior, da Defesa do Evangelho e da Igreja Aliança do Calvário. Esse homem ele prega uma mensagem bíblica. Desses conhecidos assim, eu acredito que ele é um dos que prega e tem se mantido pregando a mesma mensagem durante anos, sem se importar com aplausos, com fama e com o nome. Ele chama o pecado de pecado. Ele confronta os seus ouvintes com a verdade bíblica, independentemente. Temos também o reverendo Augusto Nicodemos, também prega uma mensagem que ele prega realmente aquilo que está ali, né? Hernandes Dias Lopes também. Mas os demais, no Brasil, parecem mais artistas, né? Entretendo a sua plateia. E isso é muito perigoso, isso é muito perigoso para o Evangelho, né? Para os nossos dias, onde é extremamente importante as pessoas ouvir a mensagem pura, genuína do Evangelho. Temos também outro pregador, pastor Rodrigo Mocelin, também prega uma mensagem bíblica, uma mensagem que é cristocêntrica e também que é confrontadora. É uma mensagem que realmente é o Evangelho. E também, né, se nós for falar, podemos falar também do pastor Paul Washer, que tem muitas mensagens dele dubladas, que ele é americano, no canal do Diego Urbano, oficial. Você pode encontrar as mensagens dele. E tem mais alguns que seguem essa linha, que são pastores reformados, porque esses demais pastores, infelizmente, eles é somente uma mensagem para agradar, para massagear o ego das pessoas. Por quê? Porque eles querem manter as suas escalas, né? Eles querem manter o seu ganha-pão e de uma forma alta, né? De uma forma lucrativa. E se eles pregarem a verdade, eles sabem que perderão as oportunidades. Então, ele deve continuar assim porque, primeiro, seu desejo por desfrutar um benefício maior tem base legal. Isso não pode ser contrariado, uma vez que foi disponibilizado diante dele a oportunidade pela providência. Por isso pode desfrutá-la se puder, sem levantar questões de consciência. Então, veja, ele está dizendo que não precisa usar as questões de consciência por estar fazendo dessa forma, quem sabe distorcendo a mensagem para agradar o público, não tem problema, mesmo se a sua consciência lhe acusar que você está fazendo algo errado, ou seja, você está entregando uma palavra que não é a palavra de Deus. E ele distorce as escrituras, né? Ao seu bel prazer, citando, né? 1 Coríntios capítulo 10, 25, que não tem nada a ver com o assunto em questão, né? Que fala aqui sobre a questão de alimentos e não sobre essa questão de pregação. É muito perigoso, né? Distorcer as escrituras a seu bel prazer. Porque se esse pregador ele for realmente sincero, a sua consciência vai lhe acusar. Ele está pregando algo que não agrada ao Senhor, que não é bíblico. E tem lugares que também não é permitido, né? A Bíblia realmente ser pregada. E às vezes também nem é dado tempo para se pregar a Bíblia em certos lugares mais. Mas é somente louvores e uns minutinhos somente para a palavra. Segundo, além disso, seu desejo pelo benefício se tornará por causa do seu desejo mais estudioso, um pregador mais zeloso e, portanto, um homem melhor. Tornar-se um homem melhor está de acordo com a vontade de Deus. Então, mais uma vez, ele distorce aqui a questão. Terceiro, agora quanto à conformidade com os desejos do seu povo para servi-los, alterando alguns de seus princípios, como eu falei, né, ele vai ter que alterar. Isso demonstra que tem um temperamento abnegado, uma natureza gentil e vencedora, virtudes necessárias em um pastor.
Concluo então, quarto, que um pastor que troca um pequeno benefício por um maior não deve ser julgado por cobiça. Ao alcançar um benefício maior, seu trabalho melhora, portanto deve ser considerado como alguém que exerce seu trabalho dando-lhe oportunidade de fazer bem. E agora a segunda parte da pergunta que diz respeito ao comerciante. Então ele já falou sobre o pastor, né? Não tem problema o pastor abrir mão dos seus princípios para pregar algo que massageie o ego das pessoas, mas que aumente o seu lucro. Não tem problema. Agora a segunda parte da pergunta, que diz respeito ao comerciante, supondo que seja um proprietário de uma pequena empresa e se torne religioso, ele pode aumentar o tamanho da sua loja. Talvez conseguir uma esposa rica ou conquistar mais e melhores clientes para sua loja. De minha parte, não vejo razão pela qual isso não possa ser feito legalmente. Por quê? Ser religioso é uma virtude. Primeiro, não importa quais os meios para alcançá-la. Então veja, não importa que meio você usa para ser um religioso aparentemente. Segundo, né, amor ao dinheiro. Por quê? Porque aparentemente a religião é uma virtude, então todo mundo vai achar bonito você ser religioso. Isso não tem nada a ver com o evangelho, como nós comentamos, não é? Não é ilegal casar-se com uma mulher rica ou conseguir mais clientes para sua loja. Terceiro, além disso, o homem que alcança bênçãos materiais por meio da religião adquire algo bom daqueles que são bons ao tornar-se uma pessoa boa, consegue uma boa esposa, bons clientes, bons salários. Portanto, tornar-se religioso para conquistar coisas boas é um plano muito bom e vantajoso. Então aqui também, né, ele fala sobre uma justiça própria, é uma vida boa e agradável, uma vida que vai aparentemente perante a sociedade ser agradável, ser bem vista. Isso tudo é o falso evangelho. A resposta dada por amor ao dinheiro foi aplaudida por todos. Eles concluíram que isso era sadio e vantajoso, e pensando que não haveria nenhum homem que lhes contestasse, sabendo também que Cristão e Esperançoso estavam ao alcance de suas vozes, concordaram em lançar a questão para os peregrinos, já que se opuseram a interesse próprio. Chamaram os dois homens, então eles chamaram para apresentar essa questão ao cristão e ao esperançoso, que se detiveram para esperá-los. Enquanto se aproximavam, resolveram que apego ao mundo e não interesse próprio lhes propusesse a questão, pois avaliaram que a discussão com o cristão esperançoso seria muito acalorada se lhes falasse, se apego ao mundo falasse devido aos acontecimentos anteriores, porque antes apego ao mundo tinha tido uma discussão, né, com o cristão e esperançoso. Então se aproximaram e depois de um breve cumprimento, apego ao mundo levantou a questão para cristão esperançoso e pediram-lhe que respondesse caso pudesse. Questão, né, se para melhorar de vida não havia problema de fazer isso um pastor ou um comerciante de formas que diminuíssem a sua fidelidade, a fidelidade a Deus. Ok? Cristão respondeu. Até um recém-convertido pode responder 10.000 questões como essa. Se é lícito seguir a Cristo em troca de pães. Então, John Bunyan ele cita aqui a questão da multidão que seguia Jesus somente para ser alimentada e não para se tornar santa. João capítulo 6, verso de número 26 e 27. A multidão ela seguia Jesus porque ela queria algo material. Jesus respondeu e disse: Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então, Jesus ele viu que aquela multidão ela buscava a ele não por quem ele era como Salvador e Redentor, mas pelo material, né? E nos nossos dias é assim também. As pessoas elas querem servir a Jesus só pelo interesse material,
Mas Jesus não veio para lhe dar casa, lhe dar carro, lhe prosperar materialmente. Jesus veio para resgatar a sua alma das mãos da morte, das mãos do inferno, das garras do pecado e da condenação eterna, pois você está destinado à ira, à condenação eterna, mas através do Evangelho de Jesus Cristo, pela fé no Senhor Jesus como seu Salvador, você pode ser regenerado, você pode ser transformado por Deus em uma nova criatura, crendo e entendendo que é um pecador e crendo na justiça de Cristo sobre sua vida, que vai lhe justificar perante Deus, e Deus vai lhe olhar não sem Cristo mais, sem o Salvador, perdido, mas agora em Cristo e vai lhe receber como filho, eleito, uma nova criação, justificado por Cristo, e você vai viver uma vida nova, de filho de Deus regenerado, uma nova criação para a glória de Deus. Jesus ele veio para isso, para restaurar o homem a comunhão com Deus, e não para coisas materiais. O material Deus proverá para o cristão, mas a vida do cristão não está focada aqui nessa terra. O cristão ele não vive preocupado com as coisas aqui dessa terra. Tem muitos cristãos que se preocupam com o governo. Ah, que esse governo não está bom, que venha outro. Fico falando dias e meses e anos sobre política. Tem outros que se preocupam com a vida material, vivem preocupados com as contas para pagar, com a administração. Que nem Marta, correndo de um lado para o outro na casa, não que isso não seja necessário, mas a principal coisa Maria havia escolhido, que era estar aos pés do Senhor. Não que você não tenha que se organizar, pagar suas contas, ter o seu trabalho, mas você deve entender que tudo isso é uma mordomia. Deus lhe emprestou tudo isso, lhe concedeu tudo isso, e o trabalho é uma bênção, mas você não pode colocar o seu coração nisso. Mas o seu coração tem que estar mais elevado, em coisas mais elevadas, ou seja, em Cristo, na sua glória, na sua palavra, naquilo que Ele tem para você, no seu reino. Seu coração tem que estar voltado para o reino dos céus, e não para essa terra. Conforme diz Paulo aos Colossenses, pensando nas coisas lá de cima. Paulo ele fala aos Filipenses, tende mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou. Então, esse sentimento de humildade, dependência de Deus e desejo de fazer a sua vontade a cada momento, a cada instante, orando como Jesus ensinou, Pai, seja feita a tua vontade na minha vida, guia-me pela tua vontade. Assim o cristão deve anelar para fazer a vontade de Deus e não se apegar a essas coisas. É ilícito seguir a Cristo em troca de pães. Quanto mais abominável é fazer da religião um disfarce. A aparência é às vezes usada para esconder um propósito verdadeiro. Caçadores costumavam se esconder atrás de um cavalo para perseguir seus objetos. Então fazer a religião um disfarce para obter uma promoção. Ou seja, a pessoa dizer que serve a Deus, dizer que é cristão, mas ela quer se promover através daquilo ali. Ela quer usar aquilo ali como um trampolim para o crescimento pessoal e não para o verdadeiro conhecimento de Deus. E isso é muito comum também. As pessoas elas estão na igreja dizendo que são cristãs somente por um status, por uma aparência, por elas se sentirem valorizadas, elas receberem um cargo humano, e não realmente por Jesus. Elas não estão ali por amor a Cristo. Somente para promover a si mesmo seus negócios. Somente pagãos, hipócritas e diabos, bruxas pensam dessa forma. Quando os pagãos de Amor e Siquém
queriam uma filha e o gado de Jacó foram informados que não haveria outro meio de conseguir a menos que fossem circuncidados. E disseram aos seus companheiros: se cada um dos homens fosse considerado como nós, não só seu gado, seus bens, todos os animais serão nossos. Eles queriam a filha de Jacó e o gado. A religião de Jacó seria o disfarce usado para lograr a riqueza. Então, na passagem, a filha de Jacó, ela se enamorou por um rapaz de Siquém. E os irmãos dela, eles disseram: olha, até tudo bem, vocês. Então, para vocês, para o príncipe, né, que tinha se namorado por ela, casar com ela, tem que circuncidar-se. Está lá em Gênesis 34. Senão, não tem casamento. E aí eles se circuncidaram, mas quando eles Diná, né? Quando eles se circuncidaram, eles se circuncidaram pensando nos bens, né, materiais, não na religião, né? Porque a circuncisão era o sinal que Deus havia dado para Abraão, que ele era pertencente a ele, né? Mas eles não queriam ser pertencentes a Deus, eles queriam os bens de Jacó. Capítulo de número 34 de Gênesis, verso 20. Veio, pois, depois deles receberem a proposta, né? Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade: esses homens são pacíficos conosco. Portanto, habitarão nossa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga, de espaço para eles. Tomaremos nós suas filhas por mulheres e lhes daremos nossas filhas. Nisso, porém, consentiram aqueles homens a habitar conosco. Para que sejamos um povo, temos que nos circuncidar. Seu gado e suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos com eles e habitarão conosco. Então aqui nos mostra que eles estavam preocupados só com o material, né? Só com o material. A religião de Jacó era o disfarce para lograr a riqueza. Então eles estavam somente se disfarçando ali para obter benefício, né? Com a riqueza de Jacó. Os fariseus eram hipócritas religiosos. As longas orações eram pretextos para apropriar-se das casas das viúvas, e a maior condenação de Deus era o julgamento deles. Então, os fariseus faziam isso também. Os fariseus, eles iam na casa das viúvas, mas não porque tivessem realmente um interesse para abençoar as viúvas e realmente orar por elas e ajudá-las de alguma forma, mas eles tinham pretexto só para lográ-las, né? Só para lográ-las. E isso é condenado por Jesus. Em Lucas, no capítulo 20, verso 46, que vai nos dizer o seguinte: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas, amam saudações, principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Esses receberão maior condenação. Então, eles eram religiosos, eles não iam na casa das viúvas para realmente ajudá-las. Eles iam na casa das viúvas para devorar a casa delas, ou seja, pensando em coisas que elas poderiam conceder para eles materialmente. Ok? Então isso é muito sério, eu já vi isso acontecer. Tá? Eu já vi homens dito
homens de Deus, pastores, que iam na casa de uma pessoa idosa somente para receber o dízimo. Era somente para receber o dízimo. Eu já vi situações dessas. Isso é muito triste, isso não é o Evangelho. Tá? Eu deixo bem claro isso para você. Isso não é o Evangelho. Não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é o religioso. É aquele que só pensa em obter vantagem com a religiosidade das pessoas. Mas ele não tem Cristo. Ele não tem a Cristo. Porque a verdadeira religião, ela reparte, né? A verdadeira religião, ela ama. O verdadeiro evangelho, ele reparte. Né? Não tem nada a ver com esse sentimento, né, de lograr, obter lucro em cima das pessoas. Né? Isso é muito sério, isso não tem nada a ver com o evangelho. Nós devemos ter esse entendimento. Olha aqui a verdadeira religião. Olha só, Mateus, capítulo 25, e verso de número 31. Vamos ler na Almeida Corrigida Fiel, que está desse lado aqui, ó. Desse lado aqui. Ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, apartará um dos outros como o pastor aparta o bode das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. Quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos. Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, então respondeu o rei: Em verdade vos digo, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então a religião é isso, servir a Cristo é isso, é amor, é se doar pelas almas, pelas pessoas. O verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Cristo, ele serve a Cristo e ele se doa e ele abençoa, ele não quer a lã das ovelhas, ele não quer sugar ninguém, mas ele abençoa. O apóstolo Paulo, ele fazia tendas, ele abençoava, ele tinha o seu mantimento, ele tinha o seu trabalho, ele tinha o seu sustento. Claro que ele diz também, olha, aquele que vive pregando o evangelho, ele deve viver do evangelho também, é claro, mas não em demasia. Ao contrário, ele não deve tirar tudo do povo, mas deve ser algo que não seja de forma desonesta, como nós estamos vendo aqui. Uma vez eu vi um pastor também que falou assim, bode tem que ser valorizado porque também tem lã e carne. Então, quando eu vi ele falar isso, eu fiquei abismado. Eu digo, olha a visão dessa pessoa, totalmente materialista e antibíblica. Então, por isso que existe o verdadeiro e o falso evangelho. E nós devemos buscar a Cristo e viver no verdadeiro evangelho para a glória de Deus. Ok? Judas também viveu essa religião. Era religioso para cuidar da bolsa de dinheiro dos discípulos e para que pudesse se apropriar do que nela estava. Mas ele se perdeu e foi rejeitado como filho da perdição. Simão o mágico também foi dessa religião, pois ele queria o Espírito Santo para conseguir dinheiro, no entanto recebeu a sentença dos lábios de Pedro. O que Simão o mágico ele pensou quando viu Pedro orando pelas pessoas
e as pessoas recebendo o Espírito Santo. Ele quis aquilo ali também. Ele chegou então em Pedro, eu quero isso aí porque isso aí vai me destacar, vai me diferenciar. E ele era mágico, ele fazia encantamentos, só que quando chegou ali os apóstolos estavam pregando, ele ficou meio escanteado, né? Porque o evangelho tomou o lugar, o evangelho ficou em evidência. E aí ele vai e oferece valores financeiros para Pedro, para que Pedro lhe concedesse também essa arte do Espírito Santo, né? Porque aquilo ele viu que estava impressionando as pessoas, ele queria aquilo ali também para impressionar. E ele estava se auto-enganando, né? E isso também acontece nos nossos dias. As pessoas elas querem então todo esse status da religiosidade para impressionar, para dizerem que são alguma coisa, para parecerem que são alguma coisa, usando o nome de Deus de uma forma errônea. Muito cuidado, porque o Senhor conhece os que são. O Senhor, ele não se agrada da hipocrisia e da falsa religiosidade. O homem que usa a religião para conquistar o mundo desperdiçará sua fé em troca do mundo, pois assim como Judas tornou-se religioso para ter o mundo, também vendeu a religião e o seu Senhor para o mundo. Portanto, responder essa questão afirmativamente, como eu vejo que você fez, cristão se referindo ao apego ao mundo, né? Se referindo ao amor ao dinheiro, falando para amor ao dinheiro, que você fez isso aí, amor ao dinheiro, você se apegou ao mundo, você quis o mundo e você falou que era lícito aceitar as coisas do mundo e negociar com o mundo, e aceitar tal resposta como verdadeira, sua resposta é dessa forma, dizendo que sim, era lícito fazer coisas erradas para chegar a um denominador comum e melhorar, é ser pagão, isso é ser pagão, hipócrita, perverso, e a sua recompensa será de acordo com as suas obras. Eles ficaram olhando uns para os outros, sem saber o que responder a Cristão. Esperançoso concordou com a resposta de Cristão, por isso um grande silêncio pairou sobre o grupo. Interesse próprio e seus companheiros hesitaram, retardando o passo, quando o cristão esperançoso seguiu um caminho. O cristão falou ao amigo: se esses homens não conseguem permanecer firmes diante do julgamento humano, o que farão no julgamento divino? Se ficam em silêncio quando são julgados por vasos de barro, o que aconteceria se fossem repreendidos pelas chamas do fogo devorador? Então, eles foram ali diante da palavra de Deus confrontados. E ao serem confrontados, se afastaram dos peregrinos cristãos e esperançosos que agora continuam a sua jornada. E aí, meu amigo, minha amiga, aqui do YouTube, também do Facebook, o que você está achando? Dê sua opinião sobre essa nossa leitura, esse nosso pequeno esboço do livro do Peregrino. Tem muito assunto, né? Tem coisa que às vezes surpreende a gente ao ler, né? Eu agradeço você por estar aqui comigo, me acompanhando. E eu sou um cristão como você, que está aí batalhando pela fé, e me alegro muito com a sua companhia. Espero que você tenha gostado e eu peço que você curta esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal e assim você estará me ajudando a levar o Evangelho a mais pessoas. Então até o próximo vídeo. Quando você curte, se inscreve no canal, o YouTube ele vê que esse vídeo é relevante e pode recomendá-lo para mais pessoas. Faça isso e me apoie. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.